Boa noite. É do livro Seara dos Médiuns, Médium Inesquecível, reunião pública, 6 de maio de 1960. Questão 231, parágrafo 1º. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes, pelo amor que ensinava a verdade, mas em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como Mercúrio, encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Tolera assaltos e elogios como pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-lhe ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Oremos ao Senhor da vida, nosso Pai de amor, de misericórdia infinitas, pedindo, como necessitados que somos sempre, mais uma vez assistência amiga através dos mensageiros, dos companheiros da espiritualidade que sempre nos assessoram. Mas agradecendo também pela bênção renovada de mais uma vez estarmos juntos neste processo de aprendizado. Aprendizado para que sejamos hoje criaturas melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Que Jesus, em nome do Pai amantíssimo, possa dimensionar este nosso encontro para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Boa noite.
Então, nós vamos fazer uma reflexão a respeito da ética. E na leitura que foi feita antes, a gente ouviu a história lá do Paulo de Tarso, né? Que para nós pode ser o exemplo da ética no tratamento da sua missão, da missão que ele recebeu do próprio Cristo em levar a palavra de amor, de fraternidade, e muito mais do que levar simplesmente a palavra, ele levou o ensinamento, o exemplo com a ética, né? Ele que havia errado tanto lá para trás, tal qual nós mesmos, percebeu-se no erro e teve a dignidade, né, de voltar atrás nos seus passos, recomeçar e fazer todo o seu trabalho com ética. De que forma? Orientando as criaturas, tendo empatia com elas, levando em conta as suas fragilidades, e assim que nós devemos ser, né? Nós devemos buscar todos esses exemplos que nós temos na história do cristianismo, na história do nosso cotidiano, buscar esses exemplos maiores de ética. O que significa isso? Ética é a maneira que a gente vai falar assim, a ciência da moral, né? Quer dizer, do bem agir com as criaturas, de agir com as criaturas de forma fraterna, de forma amorosa, sem condenações, sabendo que todo mundo está sujeito a erros, a equívocos, e nós, por nossa parte, se temos um pouco mais de... enxergamos um pouco mais o caminho, temos por dever mostrar ao outro o caminho, sem magoá-los, sem feri-los. E o nosso papel aqui na reunião mediúnica é esse, né? A gente mostrar para essas criaturas que vão se comunicar aqui na reunião mediúnica, porque na reunião mediúnica, principalmente a de socorro e a de desobsessão, vão aparecer criaturas que estão cristalizadas no erro, na ignorância, e nós temos que mostrar a elas, amorosamente, que nós compreendemos a dor delas, mas que elas têm outro caminho a seguir para elas mesmas serem mais felizes. Então, é essa ética que a gente vem falar para vocês. A ética de receber essas criaturas sofredoras que muitas vezes estão em erro mesmo. Erro que são erros, vamos dizer assim, gritantes, que toda a sociedade percebe que é erro mesmo, e a gente mostrar para eles que é um equívoco, né? Não com a pecha da condenação, dizendo para eles que eles estão errados, que eles têm que fazer isso ou aquilo. Não. É mostrar para eles que eles são criaturas, que são de Deus, que são passíveis de, às vezes, se equivocarem, assim como nós mesmos. Mas que todos nós temos a oportunidade de retomar o caminho e de fazer diferente e de fazer a diferença. Na nossa vida, em primeiro lugar, e depois na vida de outras pessoas. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer a respeito da ética, né? Receber essas criaturas, respeitar as suas dores, respeitar o seu anonimato, né? Muitas vezes, às vezes, o que ela vem trazer, ela vem comentar, são coisas difíceis, complicadas, e às vezes a gente faz comentários que não deveriam ser feitos, né? Então, buscar isso, atender as pessoas com essa fraternidade, com esse olhar amoroso, não fazendo críticas e nem julgamentos a ninguém, né? Nem aos nossos companheiros que vêm
trazer as suas histórias, nossos companheiros desencarnados, nem aos nossos companheiros encarnados também do grupo. Porque muitas vezes os nossos companheiros do grupo chegou um dia despreparado, ou às vezes se equivocou em alguma coisa, e a gente trata muito bem, fala mansamente com os espíritos, mas às vezes a gente não tem a mesma fraternidade com os encarnados. Então, quando a gente fala da reflexão de ética no grupo mediúnico, na mediunidade, é a gente ser ético no cotidiano, no dia a dia. Porque o médium não é médium só na sessão mediúnica, só na reunião mediúnica, né? Ele é médium em todo lugar. E médium é uma pessoa como outra qualquer, que ele tem um sentido mais apurado, vamos dizer assim, para perceber o mundo espiritual. Simplesmente isso, né? Então, todos nós deveremos cultivar para a nossa própria para a nossa própria caminhada rumo à perfeição espiritual, esse cultivo da ética no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sermos éticos conosco mesmo, com a nossa família, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas das nossas relações. Então, é sobre isso que a gente gostaria que todos nós, né, estivéssemos pensando, que a gente buscasse essa vivência ética, né, de fraternidade, de não julgamento principalmente, porque às vezes a gente tem muito hábito de julgar o outro e não se perceber errado às vezes, né? Então, vamos fazer essa reflexão e podemos partir para o nosso exercício prático refletindo sobre essas palavras, né? Então, vamos, o grupo 1 aqui embaixo, 2, 3, 4 lá em cima.